Olá, aqui é o Pastor Lucas e nós estamos começando mais um estudo da fé cristã e hoje nós vamos falar sobre as consequências do pecado. Bom, nós já vimos que Adão e Eva, nossos primeiros pais, pecaram ao desobedecer a Deus naquele assunto da árvore do conhecimento do bem e do mal que ficava no meio do jardim do Éden. Agora nós vamos examinar qual o mal que eles trouxeram, primeiramente sobre si mesmos, sobre o próprio Adão e Eva, que são os pais de toda a humanidade, os primeiros seres humanos que Deus criou. Bom, eles trouxeram sobre si mesmos dor, tristeza e morte. Essas três coisas não vieram a eles como consequência da criação por Deus. Não, mas como consequência da queda no pecado. O que implica dizer que meramente pela criação de Deus eles não experimentariam essas coisas. Mas agora que eles pecaram, eles se sujeitaram a passar por momentos de tristeza, dor intensa e até mesmo ao ponto da morte. Nós lemos isso lá em Gênesis capítulo 3, quando Deus, ao se dirigir ao homem e à mulher depois da queda, disse o seguinte primeiro à mulher: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então aqui Deus claramente diz que aquela experiência de produzir vida que antes da queda, até antes da queda, era uma experiência de pura bênção e alegria e prazer que a mulher tinha em dar à luz filhos, agora ela virá temperada com o sabor bastante amargo da dor do parto. E isso vai acontecer todas as vezes que ela for ter um filho, o que significa que agora o nascimento de cada ser humano virá sempre acompanhado de um momento muito perigoso, doloroso e que, em alguns casos, pode até gerar a morte da mãe ou do bebê, e isso passa a ser parte da experiência normal da humanidade. Não é aqui uma regra criada na criação. Não é que Deus tenha planejado na criação que as coisas sejam assim, mas que Deus submeteu a criação a esse estado depois da queda, em consequência direta da queda. E o desejo dela será para o seu marido, e ele é quem dominará ela. Então aqui Deus claramente diz que aquela relação entre marido e mulher que até antes da queda era perfeitamente harmoniosa, agora começa a ter dificuldades porque a mulher vai estar numa posição subjugada pelo marido, dominada pelo marido, e no entanto o desejo dela será para ele. Ou seja, uma interpretação bastante possível desse texto é que o desejo dela será de dominar o seu marido, de tentar de alguma maneira dobrar ele à sua vontade. Então agora aquela relação que era perfeitamente harmoniosa, por causa da queda, vai contar com um conflito de interesses entre as duas pessoas que deviam ter o mesmo interesse e andar sempre na mesma direção. Em seguida, Deus fala o seguinte a Adão: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Veja, de novo, Deus conecta as consequências que Adão agora vai viver ao pecado que ele cometeu, ou dando ouvidos à voz da sua mulher e comendo da árvore que Deus mandou que ele não comesse. Em outras palavras, o erro dele foi desconfiar da palavra de Deus e ouvir a voz da sua esposa em detrimento da voz de Deus.
E agora, em consequência disso, Deus amaldiçoa a terra por causa do homem, e o homem também vai experimentar dor, mas a dor não no parto, que ele não pode experimentar, já que ele é homem, mas no trabalho, na lida de tirar a comida da terra. Até então, antes da queda, a terra produzia comida em abundância e gratuitamente, mas agora, por causa do pecado, a terra vai cobrar do homem o preço de dor e sofrimento para que ele tire dela o seu alimento. Então, existe dor agora na vida da mulher e existe dor na vida do homem. Não é mais aquela vida paradisíaca no Éden como Deus havia criado, mas agora é uma vida temperada com dor, tanto no momento, no ápice da glória da mulher, que é o ato de dar à luz uma vida. Esse ato agora vem cheio de dor, como no caso do homem, que ele é um trabalhador, que ele é uma pessoa que vai extrair da terra todo o bem a comida e as coisas que ele precisa para viver e para crescer, mas ele vai também fazer isso a custo de dor. E Deus fala, olha, essa terra que antes produzia só coisas boas e gratuitamente, com facilidade, agora ela vai produzir também espinhos e cardos. E comerás a erva do campo, e no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então aqui existe dor, aqui existe um processo onde as coisas são mais difíceis, elas são complicadas, elas nem sempre dão certo, espinhos e cardos aparecem também na terra em que você planta boa semente, às vezes aparecem espinhos, às vezes aparecem cardos, e você tem que dar um jeito de comer daquilo ali, separar o trigo, né, do joio, e no suor do teu rosto comerás o teu pão. Não é aqui que Deus condena o homem a trabalhar como se o trabalho por si só fosse um problema. Não é isso. O caso aqui é que o trabalho, que já era um ato da criação, uma ordem da criação, agora como consequência da queda, ele passa a vir com um sofrimento que não estava naturalmente acoplado a ele na criação. Assim como no caso da mulher, a produção da vida não vinha acoplada com dor e agora vem. Ela não passa a ser mãe da humanidade só depois da queda. Ela já era mãe, ela já teria partos antes da queda, mas agora os partos vêm com sofrimento. Da mesma maneira, o homem ele já trabalharia antes da queda, o trabalho é uma ordem da criação, mas agora, por causa da queda, o trabalho dele vai ser um trabalho mais difícil, vai ser um trabalho com muito suor, muito sofrimento, muita dificuldade, para que ele consiga extrair o pão da terra para a comida dele, até que ele se torne ao pó. Ou seja, aqui já tem uma ordem de que ele vai morrer por causa disso. Ou seja, todo esse sofrimento e dor ao qual ele se submeteu em consideração da queda vai levar ele eventualmente ao ponto máximo, que é a morte. E disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Bom, então aqui você vê uma consequência que tanto homem como mulher sofrem, juntos ao serem expulsos do paraíso, expulsos do Éden por Deus. Eles perdem acesso à árvore da vida, que era um sacramento da criação, que dava a eles uma vida contínua para que eles vivessem indefinidamente, para que vivessem para sempre. E Deus coloca eles para fora, para lavrarem a terra, para trabalharem fora do paraíso.
e coloca uma espada flamejante que fecha o caminho de tal maneira que eles não possam mais voltar para o Éden, que eles não possam entrar no Éden. Né? Deus põe querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, ele já comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas ele não vai poder comer da árvore da vida por causa da queda. Então, claramente já existe aqui uma condenação à morte por causa do pecado, e existe também uma consequência clara, porque o homem, ao ser separado de Deus, ao ser separado do jardim do Éden, ele é separado daquela comunhão diária que ele tinha com Deus, onde todos os dias ele se encontrava com o Senhor, ouvia o que Deus tinha a falar para ele, e aquilo era maravilhoso, era uma vida espiritual, e agora ele já não tem mais essa vida espiritual, mas ele também é separado dessa vida e condenado à morte. Fora do Éden, ele lentamente vai se desgastar até que venha a finalmente morrer. Então essas são consequências que nossos pais sofreram por causa da queda, e a queda no caso deles foi comer da árvore que Deus tinha dito não comam dela. Essa era a questão. Preste atenção novamente nesse versículo aqui, onde Deus fala para Adão: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela. A questão para Deus aqui não era você comeu desta árvore do conhecimento do bem e do mal. Não. A questão é que você comeu desta árvore que eu mandei você não comer. Essa é a questão. Pois bem, então a árvore do conhecimento do bem e do mal em si mesma não era um problema. O problema era Deus mandou que não comesse dela. Essa era a ordem. E a desobediência tornou o homem pecador e trouxe grande maldição. Veja, Deus não conecta a maldição na terra, onde ele diz, maldita é a terra por causa de ti, ele não conecta a maldição com a árvore em si, como se a árvore fosse envenenada, mas ele conecta a maldição com o ato da desobediência do homem ao comer daquilo que Deus disse, não coma. Pois bem, esse ato foi o ato que trouxe toda essa maldição sobre a vida de Adão e Eva. E não só sobre a vida de Adão e Eva. Veja, que mal o pecado de Adão trouxe sobre o mundo dos homens, porque existe sim uma consequência, eu diria, algumas consequências que nós vivemos por causa daquilo que Adão e Eva fizeram. Em outras palavras, eles agiram ali de uma tal maneira que nós estávamos ali com eles em um certo sentido e sofremos as consequências do que eles fizeram. O pecado de Adão não trouxe tristeza, dor e morte apenas para Adão e Eva. O pecado de Adão trouxe tristeza, dor e morte sobre os homens, sobre todos os homens, sobre mim, sobre você. Desde Eva, todas as mulheres sofrem no parto, e todos os homens sofrem no trabalho, e eventualmente todas as mulheres e todos os homens que nascem das mulheres e que trabalham vão morrer, como consequência do pecado de Adão e Eva. Estamos sujeitos a muitas tristezas, dores, sofrimentos e eventualmente a morte, porque todos nós já nascemos em pecado. Isto é, nós nascemos inclinados, presta bastante atenção nessa palavra, inclinados à rebelião contra Deus. Isso é uma consequência do que os nossos pais fizeram no Éden. Veja o que o apóstolo São Paulo diz em sua carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então aqui para São Paulo, o raciocínio funciona mais ou menos assim. O pecado entrou no mundo por um homem, qual seja, por Adão. E pelo pecado de Adão, a morte entrou também. Só que a morte não afetou apenas Adão, não foi só Adão que morreu,
mas também todos os homens desde Adão morreram, o que indica que esses homens também pecaram. Eles também pecaram. Nós pecamos junto com Adão e Eva e nós morremos junto com eles. Nós sofremos a consequência daquilo que os nossos pais fizeram. E eu às vezes ouço pessoas dizendo assim: poxa, mas Eva, como é que ela foi dar uma dessa? Adão, como é que ele foi dar uma dessa? Mas é muito estúpido e tal. E eu acho que isso é bem complicado falar isso, porque a Bíblia não diz só que eles fizeram. Não, eles não fizeram isso, num certo sentido, sozinhos, nós fizemos com eles. Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ou seja, nós pecamos com eles. Nós pecamos com eles. A prova de que nós pecamos com eles é que nós nascemos já pecadores. Nós nascemos com uma inclinação, presta atenção aqui, inclinados a rebelar-nos contra Deus. Já nascemos em pecado. Bom, esse autor é um autor muito conhecido, C.S. Lewis é um autor muito conhecido e um teólogo cristão. Na verdade, ele não era bem um teólogo, mas era um sábio cristão que escreveu muitas coisas. E num livro dele chamado Aquela Fortaleza Medonha, é interessante que ele explica isso usando a palavra torto. O pecador, basicamente, aliás, é um ser torto. É como se Adão e Eva, ao serem criados, foram criados retos por Deus. Mas eles pecaram e, pecando, eles se tornaram tortos. Só que Adão e Eva eram os moldes nos quais a humanidade foi criada. O que significa que quando eles se tornaram tortos, todos nós passamos a nascer tortos com a mesma tortuosidade que havia em nossos pais, Adão e Eva. Então, esse texto do apóstolo Paulo demonstra que nós não sofremos apenas as consequências daquilo que os nossos pais fizeram, como se eles cometessem o crime e nós apenas sofrêssemos a pena. Não, nós pecamos com eles, nós participamos de alguma maneira desse pecado, quer seja porque eles eram os nossos representantes, quer seja porque eles, ao pecarem, entortaram o molde no qual nós fomos feitos. Bom, esse pecado ele tem consequências não só para esta vida, não é só o sofrimento nesta vida que é a consequência do pecado, mas o pecado ele também traz mal à humanidade no além-vida. Ou seja, os homens sofrem consequências pelo pecado neste mundo, quais sejam a dor, a tristeza e a morte aqui, mas eles também sofrem depois que morrem, porque os pecadores são punidos eternamente no mundo por vir, a menos que se arrependam e creiam em Jesus como seu Salvador. O que significa dizer que o pecado não tem consequências meramente temporais, meramente para este mundo, mas o pecado também tem consequências eternas. Consequências que podem levar um homem à danação eterna, ser completamente e irreversivelmente separados de Deus e de todo o bem. A menos, é claro, que eles se arrependam e creiam em Jesus como seu Salvador. Então nós temos lá em Romanos, capítulo 1, o apóstolo São Paulo dizendo: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Em outras palavras, existe uma ira de Deus que se manifesta, e não se manifesta desde um canto obscuro, mas se manifesta do céu, sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Ou seja, todo pecado e impiedade, toda injustiça e maldade, crueldade, mentira e falsidade, traição dos homens, chama pela ira de Deus. E Deus se ira com essas coisas de verdade.
porque esses homens detêm a verdade em injustiça, ou seja, eles não deixam que a verdade tome o seu rumo e produza neles o tipo de caráter que ela foi enviada para produzir. Não, pelo contrário, eles suprimem a verdade no seu coração, vivendo a mentira e chamando para si mesmos a ira de Deus. Bom, em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, o apóstolo São Paulo ainda explica um pouco mais como é que é essa ira de Deus, porque ele diz, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Então aqui a ira de Deus é como uma labareda de fogo que consome as coisas, que destrói as coisas, e ela é uma vingança dos que não conhecem a Deus, perdão, uma vingança de Deus contra os que não o conhecem e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essas pessoas que não conhecem, não reconhecem ao Senhor, e não obedecem ao evangelho do Senhor Jesus Cristo, por castigo, vão padecer uma perdição eterna. Não é uma perdição temporal, não é um sofrimento temporal, mas é um sofrimento eterno. Perdidos, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. E essa é a grande natureza do castigo. A questão do castigo, tem muita gente preocupada com as labaredas de fogo, tem gente preocupada com a escuridão, tem gente preocupada com o ranger de dentes e outras descrições da Bíblia que existe desse sofrimento, mas aqui o apóstolo São Paulo ele dá para a gente bem a dica do que realmente é o problema. O problema é estar longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Estar definitivamente separado da fonte de todo bem, de toda alegria, de toda paz que existe no universo, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Quem se separa dele nesta vida, não reconhecendo o Senhor, não conhecendo a Deus, não obedecendo ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, será separado eternamente do Senhor e da glória do seu poder na eternidade. Não é algo como uma injustiça ou algo além daquilo que ele gostaria. Não, não. O pecador, ele quer isso. Ele quer isso. Quando ele se separa de Deus nesse mundo, ele obviamente mostra que ele não deseja estar com Cristo na eternidade. Então não faria sentido ele ir para a eternidade com Cristo. Mas aqueles que amam o Senhor Jesus Cristo, aqueles que ouvem o Evangelho, eles não vão para esse lugar de sofrimento. Eles não são separados do Senhor. Por quê? Porque eles não quiseram se separar do Senhor neste mundo, então eles não serão separados do Senhor no mundo por vir. O que também é uma resposta à oração deles, correto? Eles pediram a Deus, eles clamaram ao Senhor pelo seu perdão, pela sua misericórdia, para serem salvos, para irem para o céu, e agora eles vão ser perdoados e vão para o céu. Então a nossa esperança, toda a nossa esperança de salvação está em Cristo Jesus. É pelo Senhor Jesus Cristo que pecadores podem ser salvos. Nenhum pecador pode ser salvo se não for pelo sacrifício de Cristo na cruz. Nós vamos, é claro, entrar nesse assunto com mais profundidade, mas aqui eu já quero adiantar que essa é a grande diferença, né? Entre estar salvo e não estar. Jesus Cristo. Conhecer o Senhor Jesus Cristo, obedecer o Evangelho de Jesus Cristo e não obedecer o Evangelho de Jesus Cristo. E a consequência do pecado, portanto, é a separação eterna de Deus, mas a salvação que nós recebemos em Cristo Jesus nos dá a graça, a bênção de estarmos unidos permanentemente com o Senhor Jesus Cristo por toda a eternidade. O caminho para nós, o caminho é Jesus Cristo. É crer na sua palavra, no seu evangelho. Que Deus os abençoe. Obrigado pela sua atenção. Por favor, deixe seus comentários aí embaixo, o seu like, compartilhe com seus amigos. Vamos levar a palavra de Deus ao maior número de pessoas possível.